Hello, hello, good evening, hello, good day, hello, good morning. Hey guys, everyone. Hi, nice to see you, everyone. Here I am again. It's a little beautiful day. Amsterdam, extremely cold, it's chill, but like it's kind of spring right now. So definitely it's like it's coming up, and that is really, really good. Today just take a long time to get back to online most of the time because it's working, life, whatever. It's really like complicated sometimes. This is really get a little bit on your toes. Here it's very windy, so therefore that's not going to work the way things are doing it. I'm trying my best to hear, but let's see what's gonna happen. But anyway, so today I am in the park here in Amsterdam again. It's quite nice because there's a lot of people go around and doing whatever, and I was having my day off today finally. So therefore, I said to myself, okay, let's put some stuff for us. What should I say? Uh, Catch up, but the start have already started, and I have not concluded. So therefore, I think definitely things happen. So I needed to put it up since the way it's supposed to be. Anyway, yeah, I still doing some studs like I said it before. Regarding to what should I say? I'm sorry because like if your trains passing through because I'm quite close to I'm not like in the heart of Amsterdam. However, it's like the trains passing through to the center station, so therefore it's quite loud. And also as well here somehow it's very windy. I mean, and I think it's a beautiful park. Let me show you up. Let me see if I can definitely shows up. Uh, yes, this here we go. This what it is. Okay, let's go back. Put the stuff here because I'm supposed to do. So there's a lot of people cycling here. I trying to put this properly, but that's not going to work. I think it does. Okay, anyway. So I'm still putting stuff, um, how do I say? I'm doing comparisons now, to be honest, with yeah, the African practice and related to Brazilian practice, to be honest. And ZA is one that really, really caught my eyes in a way how much how similar, or basically, we have more or less the same things in Brazil, but we don't call it the same way, but structure is the same. And yeah, because the studies has been I mean search a lot about this, especially Zatambura, Zaburi, and the Sena as well. So there's a lot of similarities being going on. I was very surprised, and also as well I was really amazing to see how similar we have all the clans of the entities, the spirits of it. Well, some people call us, some people call spirits, some call entities, and how related to ancestors, how related for with what should I say? Um, yeah, the divine deads, or divine ancestors. Some just divine dead, divine ancestors. So it's really, really surprising me, strike me to be honest, because like we called a lot of stuff special then in what should I say, in specialists in Banda, especially in the Kimbanda, especially in the Candomblé. It's very similar. It's very similar, and what are people practicing right now, in Africa, and yes, I want to say Africa is not only like as around to the Sahel, but also Sahel, in Chad, Nigeria, was the other place in the Sudan, Egypt, Yemen, Oman, Iran. It's very similar. Yeah, I see why it is similar. It's because to think about all this, also this slaves was being export to Brazil. They took with their culture, their spirituality, they implemented that on the other side of the new continent. So therefore, we are very similar in a way, and there's things like some people don't really express this properly, and also in Portuguese now I have to say I'm trying also to give you more clarity because especially in Brazil now it's just especially this
the quote of Bori or Za or Zaz or whatever name you want to call it. A lot of people just start to classify this as Arabic code and the Arabic rituals, and that reality I think is not. I think it's not fair to just give us one. Uh, there's not one nationality. It's just like the terminology is not right, because you see a lot ethnic groups, different ethnic groups, but also the different the same structure. You know, without having it, and that is really how literature is started coming up as well inside the country. I think it's wrongly way, to be honest, in how it's being politicized, so it becomes something like a really narrow-minded way. The things get a little bit complicated to say that okay, this is this, this is that, and what is not. So therefore, I think that, like, as I'm outside, I know I have this access of this information. I think also it's not fair, even with our ancestors as spirituality or whatever. And I think we should have like more. I don't say more respect, but also as well who is bringing it. Should bring the true thing. So therefore, I think in that way, like I'm trying to do a lot of things in Portuguese because on that, because of that, I think it's not misinformation, but it's half information has been passed on as complete information. If that what I'm saying is really bothers me in a way, because like I don't think it is our ancestors, especially like from the yeah, they're happy about this because like it's really unusual when you practice some I don't say religiosity, but it's that if you practice like as the quote unquote African religion, whatever in the partial diaspora you are, the diaspora you are, if you are in Haiti or if you are in Brazil or if you are in Colombia or if you are in Peru or if you are in Jamaica or if you are in the Caribbean, if you are or North America or wherever you are, we are somehow linked, with all these ancestors who bring their own culture, make us the way we are right now. So therefore, I don't think it's really right, but also as well fair, also as well correct to summarize into one group of things, but also as well, especially because when I look back and especially more I studied about the Za, is what is funny because I started have to just study Middle Nature before, and the Middle Nature bringing me to Za somehow. Za bringing me to West Africa somehow, and West Africa brings to Brazil. So therefore, it's really like linked in a way, and it's amazing to see how that we are connected, even if the language is different, but how the way the ancestrality is set up, the spirituality has been set up is very similar. And the architect of this system, whatever hell, whatever situations, sorry, sometimes I swear sometimes, um, yeah, they are setting up in a proper way that everybody can speak the same language, even if you don't really communicate to each other, or even geographically or linguistically, but we do the same thing. That was the beauty of it about ancestrality. That's what I really like it. But anyway, I go to start to read a lot of bit articles or books or whatever about around it, because I've been in contact with people as well, especially here. I've been in contact about with especially Arabic people. I want to meet Arabic people. I mean people from yeah, some UE, and it's fun enough. There's people, they don't like it to talk about Za. When it boils something like as one of his the people in Islam, Muslimism, and Sufism is okay to communicate to talk about things, but the people from yeah Arabics, they're not really, they really become demonic basically. It's a gene. It's just I hear a lot about the gene. This is really piss me off because like okay, this one thing look like it's one thing, but when you start looking inside what is really people are practicing, what the people studying, what the people are dealing with on a daily basis, especially like in the motherland, you see it's way more than that.
is way more than that. Is a way is a ritual, is a practice of liberation, is a practice of the resistance. It's about like it's freedom. So it's really also integration. Is about not is exorcism. It's about like that you make as the peace you or you get married or whatever with that kind of enters up at the spirits. That's where you apaziguate the spirit. So this really is something else what we hear about it, what the people are start to write about it. They start to divulgate these different languages, especially in Portuguese. That is really really very dangerous in a way, like something I think is not right. And I don't know, I will start really, I want to go this way because then I can turn it around and start doing more English as well. What is the Brazilian part of it, and then you see, you guys gonna see the similarities. But some stuff I go to say a lot, some things in Portuguese, also some things in English as well. So at least people don't get lost to what I try to say. And I'm studying now, and a lot about this I think is necessary to do, and I'm glad I did because I discovered a lot of things that's really related to my own practicing religions now, our ancestrality, especially back home. So now I understand a little bit more, and I see that we are not far out. Let's put it this way. So thank you very much for everyone to stop, and I vou estar em português. Olá, boa tarde, boa noite a todo mundo. Quero agradecer a vocês por mais uma vez estarem aqui, né? Por ter pedido paciência, né? Que não tem muito tempo que eu não venho falar algumas coisas, mas também por causa de, né, tempo, estudando, trabalhando, fazendo muita pesquisa também e continuando, né? Eu tô batendo nessa tecla que eu achei assim, muito interessante. Finalmente eu consegui colocar alguns materiais, consegui alguns acessos materiais, consegui conversar com algumas pessoas. É uma coisa que eu tô batendo na tecla muito forte. E eu acho assim, eu achava que estava errado, né? Eu falei assim, não, talvez eu tô errado, porque você tem muito, principalmente ali em língua portuguesa, principalmente no Brasil. O que eu vou bater, o que eu vou falar novamente aqui, que é uma coisa que é muito louca essa situação, mas acho assim legal da forma também que a espiritualidade está fazendo. É o que eu comecei a falar sobre o culto do Zar, né? Que a gente fala do Zar, e aí no Brasil ficou o Zar, virou como um culto árabe, ou, né? Mas árabe é nacionalidade, não é? Eu acho interessante que no Brasil, né, a gente pensa, né, se você fala em Arabic, né, então você faz arabico, né, isso eu vou traduzir em português. Então ficou uma coisa árabe. Árabe está falando de nacionalidade, não está falando de religião, aquela coisa toda. Então tudo bem. Mesmo assim, o que eu quero colocar é a questão assim da similaridade desse culto, da similaridade desse culto que foi para o Brasil. E graças à espiritualidade eu consegui materiais assim que me levaram assim, a entender claramente hoje em dia o que é Umbanda, o que é Quimbanda, o que é mesmo eu estando fora do país, eu consigo entender um pouco mais, né, daquilo que eu escuto aqui fora, daquilo que fica mais fácil para a gente falar da nossa religião, porque principalmente o brasileiro ele peca muito, né, quando ele fala da religião, principalmente aqui na Europa. Aí chega também, não se consegue identificar o que está relacionado, né, com a gente no Brasil, sendo que eu fico imaginando assim, como é que pode os mesmos escravizados que saíram de uma mesma localidade, né, e foram para vários locais, e mesmo que falam línguas diferentes, eu não acredito que a cultura seja diferente. É a mesma coisa de você tirar o brasileiro que mora lá no Ceará e tirar o brasileiro que mora lá no Rio Grande do Sul, que tirar o brasileiro que mora lá no Mato Grosso, que tirar o brasileiro que mora lá em Minas Gerais, e põe esse povo aqui fora aqui, e a gente não vai comer, né, um bolinho, um pão de queijo, que a gente não vai comer uma rabada, a gente não vai comer uma farofa, a gente não vai beber uma cerveja, a gente não vai bater uma bola, a gente não vai ter um sambinha, a gente não vai fazer o que? Comer aquele maldito daquele doce mais gostoso que existe, que é o doce de leite, que eu adoro. Aqui é muito difícil de encontrar, que o pessoal fala que doce de leite aqui, tem a maioria das pessoas falam que é uma merda. Então assim, então são coisas que a gente traz com a nossa cultura, mesmo sendo de regiões diferentes. Por exemplo, aqui é muito difícil você encontrar uma buchada de bode. Eu adoro buchada de bode. Mas por que como buchada de bode? Eu adoro buchada de bode, buchada de bode. Eu tenho a ligação nordestina muito forte. Eu tenho a ligação, né, muito forte com o Nordeste. Então, morei no Nordeste, né? Então, assim, eu sou sulista, mas né,
A minha ancestralidade é nordestina. Então eu tenho isso da buchada, eu tenho disso da rapadura, eu tenho disso da farinha, né? Eu tenho disso do guisado, do munguzá, né? Então assim, eu sou mineiro, né? Mas a cultura não dos meus pais, a cultura, né, não deixaram de me influenciar. Isso é muito interessante. Mas voltando ao culto a esse culto que a gente fala assim, culto ou ritual, para mim está se tornando uma coisa usada, uma coisa muito mais ampla, porque como eu digo, como é que a gente fala, né? Eu acho que nem eu não vou dizer que nem usar é um culto. Eu acho assim, para mim se tornou como um sistema. Porque você vê esse sistema de culto, ele sai da região ali do chifre da África, né? Quando eu falo assim do chifre da África, ele foi exportado do chifre da África, porém, eu só estou falando isso também, ele é predominante, digamos assim, porque é um culto que aconteceu como aconteceu na Macumba Carioca. Foram vários, quando vocês vão ler, eu consigo material, então vocês vão ver que ele é um culto que está muito ligado com o pessoal da África Central, principalmente. Vai ter muito África Central. Quando eu falo África Central, eu estou falando de Congo, República Democrática do Congo, eu estou falando do Sudão, que está tudo muito próximo, eu estou falando do culto do pessoal também, né, o pessoal dos Camarões, né, onde tem uma ligação muito fortíssima ancestral. Eu estou falando também de uma ligação muito forte, principalmente muito forte, com o pessoal ali do Sahel. Estou falando de uma ligação muito forte com o pessoal do Sudão, do sul do Sudão. Eu estou falando do culto que está dentro da Etiópia. Eu estou falando do culto que está dentro do pessoal ali da costa, né? Da costa, da costa leste da África, né? Principalmente aquela região do Quênia, aquela região do Uganda, né? Que vai ser Uganda, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Mauritânia, por aí vai. E vai ter também na Mauritânia, não, Mauritânia está no oeste, né? Faz parte também do outro lado. Matei a geografia agora. Mas também no Iêmen, vai ter também em Oman também, né? Naquela região ali, vai ter muito dentro da região ali no Iraque. Então assim, é um sistema, eu não vou dizer que é como se fosse o sistema do IFA, eu não vou falar que é, mas eu acho que eu vou chegar, na, de alguma forma vai, sei não, tá muito, é, mas como é que eu falo? Eu não sei, eu não consigo ainda, não tenho ainda essa ligação direta, porém como eu vejo, como está muito ligado também com o culto de Neterus também, né? Que eu falo, quando eu falo de Neterus, eu falo aqui de Sudão, né? Quando você fala falando o que é Neteru? Neteru são os deuses egípcios, que a gente fala de Tó, de Tot, a gente fala de Tot, né? Que Tot, de Alset, de Osat, de Heru, Het-Heru, de Hathor, essa galera aí. E também você vai ter também principalmente esqueci o nome do cara. Que no Brasil eu acho que está muito claro também que é Ra. Isso. Porque Ra é sudanês. Ra não é egípcio. Ra é sudanês. Porém, né, pela união do pessoal sudanês poder voltar e poder levar o pessoal do Egito naquela época a relembrar como cultuar os ancestrais, porque na verdade quem é a mãe egípcia é Sudão. Então muita coisa que a gente, principalmente da questão de religiosidade, todo mundo vai ali em Mesopotâmia, aquela coisa, porra nenhuma, tá tudo no Sudão. Por isso que o Sudão foi inundado, por isso que o Sudão foi invadido, por isso que o Sudão tem essa reputação que todo árabe detesta, por causa disso, por causa da questão da histórica, né, humanamente falando e também religiosamente falando. E o Zá, ele pega nisso aí. O Zá tá ali dentro, né? Então você vê esse Zá tambura, que é esse Zá buri, né? Que é esse Zá do ocidente, né? Esse Zá que Sudani, né? Você tem esse Zá
Senar, né? Então, assim, é muito interessante isso. Mas o que eu consegui ter as classificações mais claras dos... Porque a gente no Brasil, principalmente, virou um culto árabe e só um culto de jin, né? Que todo mundo fala aí, o jeans, os poderosos jeans. Então, e sem falar que o poderoso jeans, na verdade, é tudo gente morto. Na maioria. Vai ter jeans também, como do Brasil, como nossa cultura brasileira, de encantado. Existe sim. Existe sim, existe sim. Não estou falando que não. Porém, não é só. Quando você fala, principalmente se você for dentro conversa com qualquer egípcio, ele vai falar isso, ou às vezes não, porque principalmente já é um culto, que principalmente no Egito, você está falando de Egito. Na Etiópia já é uma coisa mais clara, mas você tem que saber falar. Você tem que saber conversar para as pessoas abrirem a boca. No Egito, não. Mas você vai começar, se você puxar muita coisa da possessão dentro do Egito, muitas pessoas vão começar a abrir a boca. Porque muita gente incorpora. Egito, o pessoal incorpora muito, muito, muito. Em comparação, principalmente do Egito, Europa, não é como no Brasil, não é a mesma coisa. E aí, no material, vocês vão ver aqui o que eu estou querendo dizer. Então, vamos começar, né? Senão eu vou ficar falando, já 21 minutos falando, e eu não falei nada do Zá. E não, mas porque assim, é uma coisa que eu tô amando, né? Porque eu vejo assim, tanta similaridade que tem esse culto com o culto da Umbanda, né? Com o culto de Kimbanda, com o culto de Candomblé, né? Que é muito interessante, principalmente também, que eu acho interessante a gente falar sobre também a Jurema d'água, Jurema de tombo. Tem muita coisa semelhante com a Jurema. É louca a coisa. É muito louca a coisa. É muito louca. Porque assim, e eu não tenho tanto conhecimento de Jurema. Porra, eu vi na Paraíba. Como é que pode? Eu ia comer ingá em Alhandra. Porra, nossa, é umas coisas assim que eu fico assim, gente, eu tive lá na raiz da coisa, entendeu? E não sabia que hoje eu estaria estudando aonde meus pés pisaram, aonde eu vivi, aonde eu convivi, aonde eu vi muito açude sangrar, né? Então, assim, é muito louco toda essa história. Eu acho assim interessante. Eu estou aqui em Amsterdã falando de Zá sobre o culto, porque, né, que não é uma coisa assim diretamente de conhecimento a nível nacional, porém é muito, muito, muito semelhante àquilo que a gente pratica. Eu acho que o brasileiro ele conseguiu conservar isso e a gente faz o negócio também, desde mudando outro nome. Então vamos lá. Nas culturas do chifre da África e regiões adjacentes do Oriente Médio, usar, que é de uma que muitas pessoas vão falar esse usar como falar em árabe. Outras pessoas, se você vai falar também usar com S, que vai ser em aramaic, que aramaic é uma língua que se fala também dentro da região ali da Etiópia, vai estar na região da Etiópia, vai estar na região do Iêmen, vai estar na região da Pérsia, né? E vai ter também, vai ter na região do Líbano também, vai ter muitas pessoas, então você vai ver muito esse nome, porém e muitas literaturas vai estar falando em termos de demônio ou espírito que se opõe para possuir os indivíduos, principalmente mulheres, e causar desconforto e doença, chamado de ritual de Zá ou culto ao Zá. É a prática de reconciliar o espírito possuidor e o indivíduo possuído. Essa é a questão. Quando você lê da parte árabe, vai estar muito, arábica, não é na árabe, arábica, essa parte arábica, que nós também podemos saber conversar também, saber terminologia. Árabe é nacionalidade, como assim, eu sou brasileiro, sou argentino, sou árabe, tá? Isso é que é árabe. Agora, se a pessoa é da Arábia Saudita, se a pessoa é do Marrocos, essa coisa diferente. Agora, quando você está falando da cultura arábica, aí você está englobando todo mundo que fala o arabico, entendeu? E aí, não é falando o árabe, é o arabico, a língua do cara. É como a gente fala português, a gente fala brasileiro, porra, entendeu? A gente fala português, mas qualquer livro você vai ter Brasília em português. Então você fala brasileiro, português, brasileiro, português, brasileiro, português, brasileiro. Então é assim que funciona,
A gente vai começar falando sobre isso também, que eu acho que as terminologias estão muito loucas, assim, principalmente no Brasil, que você vê o pessoal falando tanta coisa louca, você fica assim, porra, que inferno é esse? Mas tudo bem. Tem hora que eu fico assim, exalto, tá? Eu falo muita merda, eu falo muito nome, eu tenho a boca grande, tudo bem. Então vamos lá. Então a prática é para reconciliar, né, o possuído com o possuidor, né, o espírito possuidor com o indivíduo. Então o que acontece? No Zá existe um apaziguamento desse espírito. 90, pelo que eu estou vendo aqui, é muito louco. Como teve na Umbanda, antigamente aquelas classificações de espírito, aquela coisa da linha do Oriente. Hoje eu entendo um pouco mais essa linha do Oriente, vejo essa linha do Oriente muito dentro do Zá, muito dentro do Zá. Muito. Então, às vezes eu questiono o que o pessoal no Brasil se determina como linha do Oriente, né? Quando você fala linha do Oriente, todo mundo tem aquela coisa da linha do Oriente, aquele lado do Oriente que é da Ásia, né? Eurásia, digamos assim, é melhor dizer, Eurásia. Estou falando Europa, estou falando Europa, estou falando Ásia. Porém, no Zá ele define muito claro isso, que eu acho interessante, né? E aí você vai ver essa coisa desse Oriente, né, que na verdade é a parte que é o Oeste, começa no Oeste africano e vai, né? Então assim, a gente vê aí, você vê que a maioria desses africanos que vieram do Sudão, que vieram da Etiópia, que vieram dessa região, que vieram do Chad, entendeu? Eles tiveram que ir para o Oeste para poder ir para o Brasil. Então, quando você fala essa coisa da coisa oriental, a coisa é muito mais ampla, muito mais ampla. Você não está falando só de chineses, de povo hindu, indiano. Não, a conversa começa da costa do Ouro, essa costa do Golfo da Guiné, essa coisa do Oeste. Quando você fala, você tem que entender, a gente começa daí. A geografia é muito importante e no Brasil não se ensina tanto a geografia da forma que deveria se ensinar. Mas também eu acredito pelo fato também da literatura do Brasil ser muito limitada, principalmente em língua portuguesa. A língua portuguesa limita muito a questão de conhecimento, é muito limitada, é muito limitada, é muito limitada. Eu parei de ver muitas coisas em português, principalmente quando você fala nesses assuntos que é principal, pelo fato de a coisa ser limitada. Eu sempre vou pegar português, eu vou pegar o francês, eu vou pegar muitas vezes também o alemão quando eu consigo traduzir bem, eu vou pegar muita coisa do árabe, do arabico também, né? Então assim, e dependendo agora, o aramaico é muito complicado, o aramaico o Coptic, eu tenho muitos pessoas, colegas aqui que falam Coptic, eles falam Coptic. Eu tenho vizinhos que falam Coptic, eu tenho vizinhos que falam árabe, aramaico, né? Eu acho assim interessante também, só salientar uma coisa. Dentro desse culto vai ter muito cristão. E aí você vê que é um sistema, não é um culto. Zá não é um culto, é um sistema. É quando mais que eu olho, por mais que eu vejo isso, até esquentou agora. Porra, rato me abençoando. Rato me abençoando. Anco já se neve. O rato abençoando. Até esquentou. Anco já se nebra. Ai, amei agora. Porque é um culto quemita, é uma coisa louca, mas é um sistema, e esse sistema ele viajou para vários lugares, né, do mundo, né? Então é muito interessante isso. Mas voltando, por isso é um culto de apaziguação, que é uma coisa que a gente faz no Brasil, né, dentro da Umbanda. Então você vai trabalhar com suas entidades, aí você vai cultuar, você vai apaziguar, você vai oferendar, aquela coisa, usar isso também. Dependendo da região, independente da linha que se segue, se ele vai seguir uma linha mais aramaica, né, arábica, digamos assim, uma linha mais arábica, que não seja uma linha sufista, ele vai colocar de uma forma Coptic também, eles vão pegar, ou mais cristianizados, eles vão pegar muito na questão de exorcismo, é o que vai acontecer muito isso. Por isso que em algumas mesquitas aqui, principalmente aqui na Europa, a gente já vê muito, a Amsterdã tem muito disso.
Você vai ver muito essa coisa do exorcismo, é demônio, exorcismo, da mesma demônio. Quando você começa a conversar com o pessoal que é pessoalmente que é os cristãos, os cristãos, é um outro assunto que eu quero colocar também da questão de cristianismo. No Brasil, o cristianismo, a gente tem a referência só de cristianismo romano. Então aí complica, porque você vai ter muito árabe cristão. Por isso que arabismo não é islamismo, não é muçulmanismo. Já ele vai pegar muito de muçulmanismo, muito de muçulmanismo, muito muçulmanismo. Muçulmanismo não é arabismo. Então, assim, é muito interessante. Mas ele se misturou, como que nas Américas ele misturou com o catolicismo, no continente africano e no Oriente Médio, ele se misturou com o Islã, né, com o islamismo. E o arabismo chegou, né, para ir tentando impor as leis dele. Por isso que tem alguns lugares assim, você vai ver que o Zá é muito perseguido. Por isso que eu acho assim, falar que o Zá é um culto árabe é um crime, digamos assim. Não, eu acho assim um absurdo. Não só um crime, mas um absurdo, porque as pessoas, tem gente sendo morta, né, o árabe por causa disso. As pessoas que eu vejo muito, que às vezes, né, me enche a paciência, principalmente na internet, a maioria é árabe, gente, nacionalidade árabe, porque é um culto de que eu tô falando de demônio, que não sei o que, e por aí vai, né? Para eles é orixá é demônio, tudo é demônio, tudo é djinn, e eu tô promovendo isso. Então, assim, eu não sou atacado por islâmico, por muçulmano, não. Eu sou atacado a maioria das vezes por quem é árabe, mentalmente arabizado, que a gente fala aqui, os arabizaram, ou minha colega fala assim, os arabicos. Então, assim, essa coisa dos arabicos, eles têm muito isso. Então, você vai ver muito esse negócio também do arabismo, esse negócio do radicalismo, existe muito isso. Mas depende da escola, você vai ter sura, você vai ter várias escolas. Então, assim, não é uma coisa não generalizar, porque tem uma certa forma também. Isso também chegou dentro da nossa cultura brasileira também. Então, assim, é muito complicado poder erradicar de uma certa forma, de uma forma radical. Porque tem os pós, tem os contras, mas tem os porquês também. Agora deixa eu ler, senão eu vou continuar aqui. Eu acho que um vídeo já foi, agora vou continuar. Então, vamos lá. Então, assim, a possessão do Zá é frequentemente considerada vitalícia. Os rituais associados e a ela são uma forma de adorcismo, embora em alguns tenha falsamente atribuído como rito de exorcismo por causa de envolver a possessão. E é semelhante ao Hamadash do Maghreb, ao animismo do Hausa, do Hausás, que seria Hausás no Brasil, que o pessoal fala Hausás, mas é Hausa, e várias religiões tradicionais africanas, os Artiemes, né, ou como Voodoo. Isso é muito, 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 muito Zá. Qualquer culto de possessão tem Zá no meio, tem o Zá no meio. E aonde que entra o negócio do Zá no meio? Porque a gente vai ter muita questão dos elementos. É muito interessante pelos elementos. Você vai ver muita questão do álcool, você vai muita questão da bebida, você vai ver a questão do tabaco, você vai ver muita questão do perfume, você vai ver muita questão também das vestimentas, vai ver muita da questão como é que eu falo? Das canções e também dos tambores, dos 3 tambores. No candomblé a gente tem o lé, o rum e o rum pilé. Tem o rum, rum e o pi e o lé. No Zá também são 3 tambores. É muito louco isso. Eu não acreditei quando eu comecei a ter essa informação, que eu achei interessantíssimo. Então vamos lá. Usar também uma forma de entretenimento predominante, não exclusivamente feminino, o que se tornou popular na cultura urbana contemporânea do Cairo e outras grandes cidades no mundo islâmico. Então, por que se tornou isso? Hoje em dia, eles fizeram isso, isso não é uma coisa mais... virou uma coisa folclórica. Porque, principalmente se você está no país islâmico, é muito que tem a lei, né, islâmica voltada para o arabismo.
toda que a religião pagã ela é perseguida. Então, hoje se tolera fazer usar familiar dentro de casa, em silêncio, mas usar ele não pode ser mais público como era antes. Porém, no Sudão tem alguns lugares que ainda fazem, né? Porém, até mesmo a forma de fazer a peregrinação que antigamente se fazia a pé dentro do continente, dentro do tipo da África, agora o governo, principalmente se ele está dentro da linha do como é que foi o governo arábico, as pessoas têm que ir de combo de van. É muito porque eles não aceitam. A lei, esse tipo